Olá pessoal, tudo bem? Essa aula é uma introdução à teoria dos grafos, que é o ferramental matemático e computacional que dá suporte às redes complexas, né? Essa área de redes complexas, ela adotou essa teoria toda que já tem provas matemáticas das propriedades dos grafos e tem algoritmos que funcionam de maneira eficiente para computar várias é, coisas interessantes como menores caminhos e certas métricas que nos interessam. Ok, então se vocês tiverem mais interesse, depois no futuro, claro, vocês precisam cursar disciplinas específicas dessa área de outros cursos, como por exemplo da ciência da computação. Vamos iniciar novamente com aquele aviso, né, de que a aula será gravada. Gostaria sempre de contar com a participação dos alunos, isso vale para as aulas que são ministradas online, mas fica sempre de aviso para os alunos. Ok, e essa aula, na verdade, será dividida em 4 vídeos, dos quais esse é o primeiro. Nós vamos ir com um pouco mais de detalhes sobre as pontes de Königsberg, e depois algumas definições, propriedades e exemplos de grafos, depois aplicações e depois a representação computacional, como é que eu represento isso num programa. Então vamos lá, sobre as 7 pontes de Königsberg. Nós já vimos esse exemplo bem rapidinho, né, na introdução, vamos só ver com um pouquinho mais de detalhes. Então essa cidade de Königsberg, ela hoje se chama Kaliningrado, ela fica no enclave da Rússia, né, que entre o território da Polônia e da Lituânia, e ela pertencia à Prússia Oriental antigamente, e Euler vivia lá, né, aqui em Königsberg. Então, essa situação de hoje, né, quer dizer, eram 7 pontes, hoje na verdade você tem um número menor, né, 2 delas continuam aqui, mas elas foram transformadas em avenidas largas, né? 2 foram bombardeadas na guerra, então continuam 3 pontes aqui, as 3 verdinhas. Então essa era a situação original, né, um mapa da época com as 7 pontes. E vejam que tem aqui uma ilha, né, nesse rio, o rio que em alemão é chamado de Pregel, né? Ele fazia essa ilha aqui e você tinha, ele dividia, né, com essa configuração aqui, ele dividia 4 trechos de terra, digamos, né? Esse aqui, o do meio, e aqui, o de baixo e o do lado direito. E então, na cidade de Königsberg, né, as pessoas diziam, comentava-se, né, isso foi apresentado para Euler, que será que seria possível você sair de um local, cruzar cada ponte somente uma vez e voltar ao mesmo ponto, né? Então aí dá para tentar várias situações, por exemplo, você sai de baixo, cruza uma ponte e vai para a ilha, cruza outra ponte e vai para cima, volta por outra ponte para a ilha, depois volta para baixo, pega a ponte da direita, pega a ponte ali do meio da direita, vai para dentro e daí fica preso, ou seja, você não conseguiu cruzar a última. Então não é tão trivial, é por isso que isso era um questionamento. Bom, aí então, em 1735, né, eu não vou deixar vocês pensando aí, mas em 1735 o Euler demonstrou que não havia nenhum caminho que solucionasse esse problema. Porque é o que ele chegou à conclusão. Então, para provar isso, ele inventou a teoria dos grafos. E o primeiro passo, então, para fazer isso era simplificar o problema. Então, você tem uma visão do mapa, você transforma numa visão mais simples e depois você transforma num grafo, né? Vê que esse
projeto, essa maneira de fazer, ela é, ela é uma modelagem, né? Quer dizer, você gera um modelo da realidade. O modelo é uma representação abstrata da realidade, assim como nós temos, né? O pessoal fala de aeromodelos, um modelo de um carro, né? Um carro pequenininho, ele tem a forma de um carro, ele pode ter até motor tal, mas né, lá dentro não é igual, né? Não necessariamente todas as peças são iguais, etc. Ou seja, um modelo é uma representação da realidade que simplifica, que abstrai vários detalhes, né? Que não são importantes e que nesse caso simplificam o problema. Por exemplo, você tem quatro trechos no mapa original você tem quatro trechos de terra. Esses trechos são bem grandes. Inclusive, quando você anda na área de terra, de uma ponta para outra, pode ser razoavelmente longe até, né? Para ir, você demora um certo tempo. Mas quando você transforma, né, nesse grafo aqui da direita, você transforma cada, cada trecho de terra é transformado num vértice. Então você abstrai o fato de que ali tem um trecho que você tem que caminhar. Por quê? Porque isso não interessava para o problema original, né? Para eles eles não estavam preocupados se você tinha que andar bastante ou andar pouco. Era simplesmente a questão: será possível você caminhar, caminhar, caminhar e atravessar todas as pontes e chegar no mesmo ponto, né? Então essa é que era a questão. Só as conexões entre os trechos de terra que importam, ou seja, as pontes. Então aí os vértices são os trechos de terra e as arestas então são as pontes. E a estrutura matemática, né, resultante é um grafo, onde esses pontos ou essas bolinhas são chamadas de vértices e as linhas que conectam as bolinhas são chamadas de aresta. E a forma do grafo influencia somente a sua visualização. Claro, visualizar é importante, nesse caso aqui é importante nós podermos visualizar para podermos entender o que se trata. Agora, quando os grafos se tornam muito grandes, fica difícil de ter uma visualização que faça sentido. Se alguém já tentou pegar qualquer programa e plotar um grafo grande, fica uma coisa difícil de se distinguir. Por isso, tem técnicas de visualização que procuram simplificar a visualização para ser mais fácil de nós humanos entendermos o que aquele grafo tem, que tipo de propriedade tem, né? Mas do ponto de vista matemático, a visualização não importa, né? Podia estar cruzando as linhas aqui, se fosse o caso, mas isso aí para o grafo, né, do ponto de vista computacional, etc., não importa muito. Então fica como exercício para vocês tentar desenhar o grafo de maneira diferente. Dá para desenhar esse grafo de maneira diferente? Por exemplo, dá para pegar esse vértice aqui de baixo, jogar ele para cima? Como é que ficariam as outras conexões? Deve ter várias maneiras de desenhar. Claro, essa forma aí foi uma forma que alguém encontrou de deixar ele mais fácil de entender, mas pode ter outras, claro, tem. Então, a solução é o fato de que para uma pessoa entrar e sair dos trechos de terra, os vértices devem ter um número par de arestas conectadas, exceto para os vértices onde a caminhada inicia e termina. Ou seja, os vértices têm que ter grau par, exceto dois deles. Então, esse caminho, né, que estava sendo procurado ficou conhecido como caminho euleriano. Então dá para ver aqui que você tem um vértice que tem 3 arestas, tem grau 3, outro vértice com grau 3, outro vértice com grau 3 e outro com o principal mais conectado com 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem os vértices todos com grau ímpar, né? Então esse grafo não atende a esse critério. Claro, para você atender o critério, para haver tal caminho, então você teria que fazer alguma coisa. Por exemplo, construindo outras pontes ou destruindo pontes que existem. De alguma maneira você teria que resolver esse problema
no grafo, né? No grafo é mais fácil, claro, nas pontas é bem mais difícil. Se você quiser resolver só no grafo, é fácil. Então, às vezes, o grafo pode ser usado para fazer simulações, por exemplo, da realidade, para você ver o que seria melhor para fazer em certas circunstâncias. Esse é um aspecto importante, você poder simular o que pode vir a acontecer antes exatamente de você ter que fazer algo físico, que é muito mais custoso. Então, aí, ó, se você construir uma nova ponte ou se você demolir uma ponte, são duas maneiras de você tratar essa questão. Bom, então esse caminho euleriano, né, foi mostrado por Euler que para existir um caminho que passe por todos os vértices usando cada aresta apenas uma vez é necessário. Nenhum ou somente dois vértices podem ter um número ímpar de arestas, ou seja, um grau ímpar. Depois, posteriormente, né, outra pessoa demonstrou que essa condição também é suficiente, ou seja, ela é necessária, mas também é suficiente, não precisa de nenhuma outra condição. E assim nasceu a teoria dos grafos, né, como a gente começa hoje. Quer dizer, a teoria dos grafos, na verdade, né, essa área subjacente das redes, ela é muito antiga, quase 300 anos. Só que a ciência das redes é algo mais novo, né? Como a gente viu, é algo que começou em 98, 99, com outros desenvolvimentos. E daí, claro, já grafos já era uma coisa antiga, tanto do ponto de vista matemático como computacional, e eles se beneficiaram de todo esse ferramental existente já. Então, é isso, assim termina esse vídeo. E obrigado por acompanhar esse vídeo. Então, até o próximo vídeo, continuação dessa aula, para nós discutirmos as definições, propriedades e exemplos de grafos. Obrigado.